Bom dia, irmãos. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Amém. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um nessa manhã. Porque Deus, Ele é riquíssimo. A palavra de Deus diz que Deus é riquíssimo. E Ele pode derramar muitas bênçãos sobre as nossas vidas. E eu espero que, e o desejo meu é que Deus abençoe a vida de cada um de nós nesse dia. Amém? Eu queria, para começar esse culto, eu queria compartilhar com vocês um versículo que está no capítulo de Daniel, capítulo 7. A página é 959. Daniel, capítulo 7. Essa semana, como eu sabia que eu estaria daqui à frente hoje abrir o culto essa semana, eu perguntei para o Senhor se ele tinha alguma coisa específica, né, que ele quisesse que eu falasse. E a gente, por exemplo, eu teria muitas coisas para falar, né? Muitas coisas, mas aí eu perguntei para o Senhor e esperei, né? E quando foi na manhã de ontem, na madrugada de ontem, o Senhor me despertou com Daniel capítulo 7, o verso é o 25, que diz assim: e ele fará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar os tempos e as leis, e eles serão dados em sua mão, até um tempo e tempos e divisão de tempo. E aí eu despertei com esse versículo, né, e falei, depois eu vou estudar. E aí eu fui estudar esse versículo, como por exemplo, eu já estudei muito esse versículo, a gente sabe que esse aqui foi um período, né, da supremacia papal, mas eu fui procurar saber mais alguma coisa. Interessante que primeiro eu fui buscar versões, né, versões diferentes, né, o que poderia acrescentar alguma coisa a mais nesse versículo. E aí eu encontrei uma versão que diz assim, que aqui o domínio que ia mudar os tempos e a lei de Deus, além de fazer isso, ele tinha uma tradução que dizia que ele ia mudar, além disso, o calendário e as festas religiosas. E aí eu me atentei por isso, né? Eu falei, alguma coisa tem aqui. E é tão interessante que aí eu fui estudar, e aí como eu vi que aqui a outra tradução dizia que esse poder aqui, nós sabemos que aqui é Satanás, né, que ele usa meios para poder mudar, se opor tudo aquilo que Deus faz. Eu me atentei para a palavra calendário. E é interessante que calendário, eu não sei como é que vocês chegaram aqui, mas hoje é dia 1º de abril. 1º de julho, né? 1º de julho. E aí, eu me atentei para 1º de abril, né? Eu falei, eu sei que muitos aqui já estudou sobre isso, mas eu sei também que às vezes tem pessoas aqui que não estudou, às vezes tem pessoas na internet que estão ouvindo, que não estudou, que não sabem esse assunto, né? E o 1º de abril, que a gente sabe que é o dia da mentira, que Satanás instituiu como o dia da mentira, isso começou no século XVI, na França. Um imperador chamado Carlos IX, eu falei, não é possível que o nome desse rapaz era Carlos. Carlos IX, na França, ele instituiu o 1º de abril. E ele, naquele tempo, o calendário que era usado naquela época, era o calendário juliano. E aí, esse imperador, Carlos IX, ele muda, né, o tempo, ele muda o calendário, e
E aí, como a gente já estudou e a gente sabe que o ano não começa em janeiro, ele começava em março, as festas começavam em março e dia 1º de abril se começava o ano. Então, ele mudou essa data, né? O Juliano mudou para o calendário gregoriano e aí foi transformado a instituição do dia 1º de abril. E aí o ano começou a ser celebrado em 1º de janeiro, que era a comemoração ao Deus Jano, que é o Deus da prosperidade. E o interessante é que naquele tempo, as pessoas, como a informação demorava para chegar, né, não havia internet como hoje, porque uma informação na internet hoje, daqui 5, 6 minutos, já todo mundo, o mundo inteiro está sabendo. Algumas pessoas, como demorava para chegar essa informação, aí muitas pessoas não deixaram de fazer essa mudança, continuaram instituído começar o ano no dia 1º, né, em março e abril. E aí, essas pessoas, como essa informação não chegou, as outras pessoas que sabiam que esse calendário tinha mudado, essas pessoas começaram a chamar aquelas pessoas que não sabiam de mentirosas, ou de tolas, ou de pessoas bobas. E aí, com o tempo, isso foi disseminando, né? A mentira, o dia da mentira. E aí, o interessante é que, ao longo do tempo, foi se passando e o mundo inteiro foi... Hoje em dia existem lugares que são celebrados, né? O dia da mentira. E no Brasil isso começou em 1848, aqui para instituir, para você ter ideia, eles instituíram o dia da mentira aqui, nesse país, eles forjaram a morte de um general que chamava Dom Pedro, no dia 1º. Anunciaram para todo mundo que ele tinha morrido, e no outro dia anunciaram que era mentira, que ele não tinha morrido. E aí o diabo fez com que a mentira fosse exaltada aqui nesse país. Você vê como é que o diabo trabalha para se opor. Tudo contra aquilo que Deus faz. E assim é que Satanás trabalha. E a gente sabe que ele não só fez isso, né? A gente sabe que hoje nós estamos aqui por causa do sábado, mas nós sabemos que, como diz lá em Apocalipse 17, no versículo 2, diz que os reis da terra e todos os habitantes da terra foram contaminados com o vinho da prostituição, que é a igreja romana. Ela prostituiu todos. Além de ele não mudar só o dia, mas mudar os tempos e a lei de Deus, todos estão contaminados. Mas louvado é Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus sempre tem um remanescente. E é por isso que Deus nos colocou aqui hoje. Nós somos o remanescente. Enquanto o mundo inteiro está contaminado, enquanto muitas igrejas ainda comemoram o dia da mentira, misericórdia. Porque a palavra de Deus diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. E muitas igrejas comemoram a mentira. E nós estamos aqui nesse sábado para se opor. Tudo aquilo que ele faz contra os princípios de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus sempre tem, sabe, um meio pingadinho de gente, um remanescente que é fiel a ele. E é por isso que Deus nos colocou aqui. E é por isso que nós estamos no sábado. E é por isso que Deus nos chamou para santificar esse dia. Porque Deus tem um remanescente. O diabo pode tentar fazer o que quiser, mudar os tempos, a lei, as festas religiosas, ele muda tudo. Mas Deus sempre tem um povo, sempre separou um pouquinho de gente para que exaltasse a lei dele, para que a gente estivesse sempre na brecha, para mostrar para todos e para o diabo que ele não tem poder nenhum contra Deus. Ele pode se levantar contra Deus, mas ele não pode. E Deus, nesse dia, ele espera de cada um de nós que a gente santifique esse dia, que a gente saiba santificar esse dia como ele deseja, que
que a gente não profane, que a gente não minta, mas que a gente santifique esse dia. Eu quero que vocês abram em Sofonias, capítulo 3. A página é 1019. Sofonias, capítulo 3. Página 1019. O verso é o 13, que diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Então, Deus está dizendo, como nós somos remanescentes, não pode haver iniquidade na nossa vida. Não pode haver a transgressão da lei. Nem falará mentiras. Não pode haver mentiras na nossa boca. Principalmente no dia de hoje, que é um dia santo. E não achará língua enganosa na sua boca, mas serão alimentados e se deleitarão, e ninguém os fará ter medo. Então a gente não precisa ter medo de nada. A gente não precisa ter medo das pessoas, a gente não precisa ter medo daquilo que eles vão achar, do que eles pensam de nós. Não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Eu queria ler um comentário aí, na primeira coluna, que diz assim: Deus e o remanescente não cometem iniquidade ou falsidade. Diz assim: veracidade e integridade são atributos de Deus, e o que possui estas qualidades possui um poder invencível. Se você é uma pessoa que tem veracidade, integridade, que são atributos de Deus, você é uma pessoa poderosa. Você é uma pessoa poderosa nessa terra. Você tem todo o poder que você precisa para vencer. E o que possui essas qualidades possui um poder invencível. Nunca prevariqueis, nunca proferiais mentiras, quer por preceito ou exemplo. Sede retos e constantes. Mesmo uma leve mentira não deve ser permitida. Lábios mentirosos são-lhe uma abominação. Ele declara que a cidade santa não entrará coisa alguma que a contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentiras. Seja a verdade dita sem disfarces nem frouxidão. Torne-se ela uma parte da vida. Considerar leviamente a verdade e dissimular para servir a planos egoístas significa o naufrágio da fé. Quem profere mentiras vende a sua alma por baixo preço. Então, muitas vezes, a nossa mentira ela não é proferida com a nossa boca. Muitas vezes, fingimento, muitas vezes quando a gente não se posiciona, ou muitas vezes quando a gente se omite alguma coisa, é mentira. E quando a gente faz isso, a gente está vendendo a nossa alma por pouco preço. Por às vezes uma mentirinha, que é tão simples. E às vezes, muitas vezes, nós nos colocamos do lado do diabo. Então, o que Deus espera de cada um de nós é que cada dia mais a gente seja irrepreensível diante dele. Principalmente nesse dia que é santo. Um dia onde que não pode haver mentira nas nossas vidas. Em qualquer situação. E também, a gente não pode fazer desse dia um dia mentiroso. Porque o sábado escuro, o diabo já levantou, que é o domingo. Mas esse não, esse é um dia santo, é um dia que Deus separou para cada um de nós. E é assim que eu convido a todos nós vamos joelhar e orar a Deus. E agradecer porque Deus, Ele nos deu o privilégio e nos chamou para ser o remanescente dele.